Tem muita mulher que acha que o problema dela é falta de motivação, falta de disciplina ou um novo conceito para que as coisas possam andar melhor. Mas às vezes o que realmente está acontecendo no seu corpo é uma falta de segurança por causa do seu sistema nervoso. Hoje eu quero te mostrar de uma forma muito simples o que regula o seu sistema nervoso e o que desregula. Como você pode fazer para integrar práticas para você se sentir segura dentro do seu corpo e assim observar o seu caminho de evolução natural. Mas o que é o sistema nervoso? Ele é um sistema dentro da gente que faz com que a gente possa estar ou num estado de tranquilidade, segurança, criatividade, ou num estado de sobrevivência, daquele que faz a gente correr mais rápido quando tem um predador, ou faz a gente entender que tem que olhar ao nosso redor para observar se tem algo que pode estar ali colocando a nossa situação em risco. Antigamente, a gente tinha realmente predadores naturais e muitas vezes não estar pertencendo à nossa tribo colocava a gente em risco. Mas hoje o que desregula o nosso sistema nervoso é muito mais sobre coisas que estão passando na nossa cabeça e que fazem criar uma realidade que às vezes só existe dentro da gente. O sistema nervoso influencia tudo na sua vida. Os seus relacionamentos, suas tomadas de decisão, a sua criatividade, o seu prazer. Tudo que você faz é a partir desse estado interno de sobrevivência ou segurança e tranquilidade. Sem regulação, qualquer movimento que você tente fazer vai trazer um estado de insegurança interno que faz com que você não consiga caminhar em prol daquilo que você está buscando. E é por isso que o caminho de cura ele fica tão difícil. E como o sistema nervoso ele é autônomo, ele funciona sem a nossa parte mental estar se responsabilizando por ele, certas coisas que a gente vai fazer tentando fazer com que ele se acalme não vão mudar nada. Por exemplo, pensamento positivo não vai transformar o que o seu corpo observa como insegurança. Forçar a produtividade, colocar ali dentro de uma escala de coisas que você observa que você pode fazer para ter um resultado final melhor, também não vai fazer com que isso possa vir de uma forma sem esforço, com tranquilidade. Vai fazer com que seja árduo e que você precisa batalhar cada uma dessas tarefas, trazendo uma exaustão enorme no final. A espiritualidade dissociada, ela também não regula o sistema nervoso. Faz com que você crie uma ruptura entre essa parte espiritual que se conecta com uma versão mais elevada e tira o enraizamento do corpo, do aqui e agora. E sem essa inclusão das duas coisas, você simplesmente quebra. Para o sistema nervoso realmente se regular, é muito importante que o corpo ele seja incluído nesse processo. E você comece a observar como ele está, qual é o estado que ele se apresenta e como você pode fazer para se abrir para sentir essas sensações. O sistema nervoso, ele aprende por repetição e não por afirmação. Então, trazer essas mensagens positivas todo o tempo não vai fazer com que o seu corpo realmente modifique aquela experiência, aquele automatismo para entrar num estado de sobrevivência. O que você precisa é criar um ambiente saudável e equilibrado para que você possa se sentir segura constantemente e reafirmando dentro do seu sistema nervoso de que está tudo bem, de que as coisas estão dando certo e que você pode relaxar e entrar nesse estado de calmaria e tranquilidade. E é importante entender como esse processo de segurança está atrelado à sua expansão, porque ninguém consegue ir para uma viagem, para algo que vai expandir, se não estiver se sentindo segura para pisar dentro do avião pela primeira vez. Uma prática que você pode fazer para isso é perguntar para o seu corpo: como eu posso desacelerar hoje? Faz as coisas com tranquilidade, as suas tarefas, a sua lista de coisas para fazer no dia, elas vão continuar acontecendo e tendo necessidade de existir. Mas você pode fazer tudo isso num estado de mais calma e tranquilidade, sentindo o corpo enquanto você faz elas. Tudo isso aumenta a sua atenção somática para que você observe como aquilo reage com o seu corpo e qual aquela parte que te traz ansiedade e qual a parte que te traz calma e tranquilidade. Seu corpo ele é o seu melhor guia nesse processo. A regulação ela acontece em mini doses, mas mini doses constantes, não aqui e ali acontecendo. É por isso que é tão importante você criar uma vida que tem esses momentos de pausa e esses momentos de essas mini doses acontecendo para que você possa trazer essa mensagem para o seu sistema nervoso.
Se um dia você está correndo e você passa 12 horas resolvendo problemas, você vai entrar no modo de sobrevivência. Se no outro dia você passa 12 horas no sofá assistindo Netflix, você vai trazer um outro estado que também não é de calma. Mas o que você passa de mensagem para o seu corpo é que cada dia é um dia muito diferente do outro e isso não cria essa baseline de que as coisas podem ser tranquilas. Para quem foi criado numa casa de constante insegurança emocional, isso já existe dentro do seu corpo, essa inconstância de que algo pode acontecer a qualquer momento, que faz você estar sempre atento na resposta das pessoas, na reação que elas têm, ou o que vai explodir a qualquer momento no seu colo. Por isso, criar uma vida que você possa respirar nesse processo e ter pequenos momentos de tranquilidade faz com que você possa reprogramar essa inteligência que foi adquirida na sua infância para que você possa reaprender que sim, existe uma vida que você pode confiar. E uma ferramenta muito legal que pode te ajudar nesse processo é escutar o seu corpo. Observar ao longo do dia como ele está sentindo. Se tem alguma tensão vindo de algum lugar, algum desconforto, uma temperatura mais quente, uma constrição, tudo isso faz com que você possa atender um pouco mais a esse corpo que está atrelado diretamente às suas emoções e observar o que você pode estar fazendo diferente para relaxar de repente essa tensão que está carregada dentro dos seus ombros. O que você pode fazer para de repente soltar aquele pescoço que está tão duro? Às vezes pode ser uma respiração, às vezes pode ser simplesmente 30 segundos de silêncio. Pequenas práticas que, se forem feitas com constância, vão dando a mensagem para o seu corpo, para o seu sistema nervoso, que está tudo bem relaxar. É seguro estar aqui agora. O seu sistema nervoso ele é relacional, então ele também reage a partir das reações e relações que você tem com outras pessoas. E isso nos ajuda a relembrar que a gente não precisa ser super independente todo o tempo. A gente pode pedir ajuda. Na verdade, quando a gente se abre com vulnerabilidade para pedir ajuda, o nosso sistema entende que a gente faz parte de uma tribo. E tudo isso faz com que tire essa autorresponsabilidade de ter que ser forte o tempo todo, de ter que dar conta de tudo. E o feminino prospera nesse lugar colaborativo, em vez de sentir que precisa simplesmente engolir, forçar e seguir em frente. E para isso funcionar muito bem, observa quando você está tendo relações com pessoas à sua volta, pode ser família, pode ser amigos, pode ser companheiros e companheiras, como o seu corpo reage nessas relações. Ele fica tenso ou ele relaxa? Ele se sente confortável? Isso é o seu sistema nervoso te dando a dica de quais são as relações que você pode ser vulnerável e confiar e quais são aquelas que não abrem espaço para isso. Uma das coisas que desregula o nosso sistema nervoso é a raiva. Quando a raiva ela é contida e não expressada, ela pode virar ansiedade, que é raiva contra a gente mesmo. Ela pode virar uma forma de relação passivo-agressiva, quando você traz essa raiva para outra pessoa, mas tenta disfarçar ela, e daí ele sai de um jeito muito estranho assim de se relacionar. Ou quando a raiva ela não tem filtro e ela machuca as pessoas à nossa volta. Tudo isso desregula o nosso sistema, porque vai contra uma coisa natural da gente fazer parte, da gente pertencer, da gente ser amoroso, que eu sinto, na minha opinião, que essa é a nossa base. A gente quer isso, a gente quer se dar bem com as pessoas à nossa volta. E quando a nossa raiva está reprimida e a gente não sabe como lidar com ela, às vezes vem de um jeito todo meio atravessado e faz muito mal para o nosso sistema nervoso. Você observa quando você grita com uma pessoa que você ama, como você se sente depois? Culpada, envergonhada, pronta para pedir desculpa porque aquela não era a versão que você quer ser? Então, seu sistema nervoso se desregulou, mas depois de um momento de calma, você voltou a se regular, foi lá e pediu desculpa. Essa é uma coisa que é normal de acontecer, porque a gente é ser humano, mas é importante que a gente faça esse ciclo total, de se regular, regular, voltar, para que a gente possa cada vez mais tomar ações que sejam diferentes daquelas que a gente teve um dia, quando a gente era muito orgulhosa e não pedia desculpa. E hoje não precisa mais ser assim. Ao longo de muitos anos, a coisa que eu mais aprendi é como que o ambiente, ele afeta diretamente o nosso sistema nervoso. Quanto mais tempo você passa no computador, quanto mais isolada você fica, quanto menos você se diverte e sente prazer, essas coisas estão diretamente relacionadas em como o seu sistema nervoso ele age.
E é muito louco, quando a gente está se sentindo deprimida ou quando a gente está se sentindo isolada, a gente não tem vontade de estar com outras pessoas, a gente está sofrendo. Mas quando a gente se abre para estar com essas pessoas, ou às vezes num ambiente diferente, uma coisa dissolve e a gente pode voltar para o nosso estado de equilíbrio. Então sempre relembre e observe à sua volta qual é o ambiente que você tem vivido. Quais são os lugares que você passa mais horas? Lugares de luz branca que criam essa artificialidade? Ou você consegue ir para a natureza e pisar o seu pé num parque ou numa trilha? Observa como você se sente quando você caminha na praia e dá um mergulho. Quando você se sente dentro do seu escritório, quando você passa horas e horas tentando resolver um problema. A gente não está falando de criar um mundo ilusório onde você não tenha que trabalhar ou não tenha que ir para o seu escritório. Mas observar como você pode criar um equilíbrio entre essas opções para entender o que faz bem para o seu sistema nervoso e o que você pode usar naquele momento que ele se desregulou para voltar para a sua base, para voltar para o seu equilíbrio. Então, talvez depois de 8 horas trabalhando, por que não dar uma caminhada na praia, dar um mergulho ou fazer alguma coisa que você sente que vai trazer esse equilíbrio de volta, em vez de simplesmente na derrota deitar no sofá e ficar nas redes sociais tentando aconchegar alguma coisa que não vai ganhar nada dali. Uma das coisas que mais desregula o nosso sistema nervoso são as histórias de coisas que aconteceram com a gente. Traumas, experiências, tudo aquilo que ficou armazenado dentro do nosso corpo e a gente sentiu que não teve um fim, mas que é uma história que fica em loop dentro da gente. Cada vez que a gente relembra, emoções são reativadas e faz com que a gente se sinta desequilibrada, que a gente se sinta na frustração, no remorso, na tristeza, na raiva. Tudo isso desregula muito o nosso sistema e é importante que a gente possa ter bastante compaixão com a gente nesse processo e buscar ajuda para poder entender como deixar essas emoções passarem e criar novas narrativas na nossa história interna para que a gente possa aprender o que a gente precisa aprender, mas não ficar presa e deixar a nossa história se transformar em apenas essas experiências. Uma das práticas que a gente pode fazer é através da respiração. É muito interessante como a respiração ela está ativa ali todo o tempo para a gente, presente. É a ferramenta que a gente tem que é a mais rápida, a mais barata e a todo tempo ali disponível, que a gente pode usar para relaxar o nosso sistema nervoso. Então hoje eu vou te ensinar uma respiração simples e efetiva de fazer. Você vai ficar numa posição confortável, você vai fechar uma narina, pode fechar os olhos e respira pela narina que está aberta. Segura, fecha a narina que acabou de respirar, abre a que estava fechada, expira. Nessa narina que está aberta, agora você inspira, fecha ela e expira com a outra. Inspira e troca de narina. Faça alguns ciclos dessa respiração, trazendo cada vez mais tranquilidade para que você possa fazer esse processo com leveza. Inspirando lentamente, expirando lentamente. E observa como o seu sistema nervoso ele se sente depois de alguns minutos fazendo essa prática de respiração. Você vai observar como solta tudo e você consegue de novo sentir nessa homeostase, nesse estado de equilíbrio natural. Um outro ponto que eu também aprendi é como rotina é bem-vindo para o nosso sistema nervoso. Quando a gente faz coisas diferentes todos os dias e a gente dorme em horários diferentes, se alimenta em horários diferentes, não sabe exatamente o que vai acontecer naquele dia, pode gerar um estado de ansiedade e não saber bem como lidar com essa mudança constante. O nosso sistema nervoso ele adora uma rotina, saber que a gente vai acordar em tal horário, vai tomar café naquele outro horário e vai ter aquele tempo de trabalho e depois vai fazer as coisas que você gosta no restante. Tudo isso, essa previsibilidade, dá uma calma que faz com que o nosso cérebro, junto com o nosso sistema nervoso, possam entender o que vai acontecer e assim respirar tranquilamente na segurança dessa previsibilidade. Então é legal entender que rotina é uma coisa que pode fazer bem pra gente. Eu sinto que a minha geração aprendeu que precisava romper com todas as amarras da sociedade, virar nômade digital e ter cada dia num lugar diferente ou viver em vários países diferentes. E como isso também acaba sendo um próprio mecanismo de aprisionamento de uma outra parte, porque ninguém fala a ansiedade que isso pode dar ou a imprevisibilidade para o nosso sistema nervoso e que não é um tipo de vida que todas as pessoas elas
sentem que fazem bem para ela. Regular o nosso sistema nervoso pode ser um processo de uma vida inteira. Mas quando você entende que quando você entra nesse estado de tranquilidade, você acessa muito mais facilmente o seu prazer, a sua alegria, a sua criatividade. Você observa como isso é importante para ter uma vida próspera e uma vida gostosa. Uma pessoa que está constantemente no estado de sobrevivência, ela só vai agindo no piloto automático, naquela parte bem ancestral do cérebro. E isso não é uma vida leve, não é uma vida que está no momento presente. Ela está simplesmente todo o tempo tentando prevenir coisas ruins que podem acontecer. Ninguém merece viver assim. E ao mesmo tempo muitos de nós vivemos. Quanto mais notícia ruim a gente está lendo constantemente, mais insegurança a gente sente dentro do nosso próprio corpo. Eu sei porque eu também passo por isso. Vendo as notícias, os ataques, as guerras, as coisas que estão acontecendo a todo tempo, as violências contra as mulheres. E eu não estou falando para você simplesmente viver numa bolha e se isolar de tudo isso, mas observar o quanto que isso está afetando a sua visão de mundo, como isso está desregulando o seu sistema e se está realmente fazendo bem para você. Você consegue viver uma vida de estar batalhando por aquilo que você quer nesse estado de sobrevivência, de preocupação e medo? Ou você flui muito melhor quando você se sente segura, criativa, conectada com a sua alegria para poder viver uma vida num estado de presença? O meu trabalho com a Sacred Lobas é basicamente trazer essa consciência para que as mulheres possam viver a vida que elas estão realmente buscando, uma vida com que elas sintam alegria de estar vivendo. Quanto mais gente vive com alegria, mais isso contagia as pessoas ao redor. E a gente tem uma responsabilidade de poder fazer isso para que as próximas gerações tenham um planeta que possa ser leve, que possa ser lindo, que possa ter esperança acontecendo. Eu acredito muito que a gente tem essa capacidade de transformar. E meu trabalho aqui, ele é basicamente feito para ajudar nessa consciência sobre quem nós somos, sobre como a gente pode lidar melhor com as nossas emoções e assim criar uma vida que faça sentido com a nossa essência. Meu nome é Alana Evangelista, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você acha que ele pode ajudar alguém, manda ele. Faz esse trabalho que pode também expandir a Sacred Lobas e fazer com que mais mulheres possam viver alinhadas com a sua verdade. Gratidão, tenha um ótimo dia.